Vou dar para vocês 3 estratégias matadoras para vocês ganharem mais massa muscular. E a dica final me fez chegar nos 40 centímetros de braço em 5 meses. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva porque todas as terças e quintas-feiras eu posto um vídeo novo a partir das 6 horas aqui no meu canal no YouTube. Então se inscreva aqui no canal, clica aqui em curtir, que assim o YouTube ele entende que é um vídeo relevante, ele vai mandar isso para mais pessoas e aí esse canal vai crescer cada vez mais, eu vou conseguir ajudar cada vez mais pessoas, beleza? Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. E pessoal, a primeira dica para dar para vocês é justamente priorizar o superávit calórico. Mas, beleza, as pessoas que querem ganhar massa muscular sabem então que precisam consumir mais do que elas gastam. Só dessa maneira você vai ter um ganho de massa muscular de maneira muito mais fácil do que se você estivesse, por exemplo, em déficit calórico. Consegue ganhar massa muscular em déficit calórico? Consegue, mas é muito mais difícil. Então vamos pelo mais fácil, vamos pelo que dá mais resultado, que é o que é o superávit calórico. Ah, Eduardo, mas eu não consigo comer muito, é muito difícil para mim. Ou tem outras pessoas que chegam e falam assim, pô Eduardo, mas eu como de tudo, eu como muito, e mesmo assim eu não ganho peso, e mesmo assim eu não ganho massa muscular. Isso significa que você não sabe quanto você está consumindo. E, muito provavelmente, quase que certo mesmo, você não está comendo o quanto que você acha que está comendo. A diferença é que você acha que está comendo muito em relação a quem? Entende? É em relação a quem? Ah, eu estou comendo muito, Eduardo, eu como muito. Ah, em relação a quem? Em relação à sua mãe que tá aí na sua casa, só que aí a sua mãe ela tá em déficit calórico, tá querendo emagrecer, então ela come menos. Ou tá em relação ao seu marido, ou à sua esposa, ou à sua avó, não sei. Você está comparando a quem? Entende? Muitas das vezes a pessoa acha que está em superávit calórico, só que muitas das vezes não está. Por quê? Porque não tem um controle do consumo alimentar. Então é isso que precisa ser entendido. Você precisa saber o quanto que você consome de calorias. O segundo fator é você também entender, nesse superávit calórico, é você também poder estar ingerindo o quê? Um hipercalórico. Que esse é um suplemento que vai fazer com que você consiga alcançar quantidades calóricas que você não iria conseguir só se alimentando. Mas a ideia do hipercalórico não é você deixar de almoçar ou deixar de lanchar, não. A ideia é o quê? Como você consegue ter um superávit calórico bem sustentado? É você aumentar o fracionamento alimentar. Ou seja, nesse primeiro momento, ao invés de você pensar justamente em consumir alimentos de alta quantidade calórica, priorize apenas você comer mais vezes ao dia. Entende? Porque quanto maior seu fracionamento, ou seja, se você comer de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas não, vamos supor se você comer 3 refeições por dia, ou você consumir 6 refeições por dia, o seu ganho de peso não vai mudar, mas a sua hipertrofia vai melhorar. Por quê? Porque o aproveitamento de proteína vai ser melhor. Então, o primeiro passo para você conseguir chegar no superávit calórico é aumentar o fracionamento alimentar. Aumentou o fracionamento? Beleza. Eduardo, estou comendo 6 refeições por dia. Show! Agora, aos poucos, você vai aumentando a quantidade calórica. Ah, Eduardo, eu não estou conseguindo comer muito no lanche. À noite eu fico com pouca fome. É aí que você acrescenta o hipercalórico. Onde você tem menos fome. Acabou de almoçar. Passou umas 4 horas. Você tem que comer de novo? Não estou com fome, Eduardo. Hipercalórico. Entendeu? Hipercalórico. E nesse começo, até você ter essa capacitação gástrica, até você conseguir se acostumar com essa quantidade de comida, é essa questão de você ficar realmente saciado o tempo todo e tudo mais. É um momento mais difícil, mas você consegue chegar lá. Uma outra facilidade para você conseguir chegar em superávit calórico seria justamente você priorizar as sobremesas primeiro. Não sei se você já reparou isso, mas o que acontece? Quando você prioriza um doce primeiro, antes do seu almoço, por exemplo, meia hora antes do seu almoço você come um doce, o que vai acontecer? O doce ele vai te dar um pico de glicose no seu sangue, acompanhado de um pico de insulina, que vai fazer com que essa glicose caia. Então você vai ter justamente isso daí. Por isso que muitas pessoas que estão com barriga vazia e comem um doce, por exemplo, elas acabam ficando com vontade de comer mais doce. E aí por isso que é um dos motivos que veio esse achismo de que doce vicia. Entende? De que açúcar vicia. Foi por isso, por justamente essas oscilações glicêmicas. Então o que você precisa entender é que você consumir um doce antes do seu almoço, você vai voltar e no seu almoço você vai voltar vai ter a fome que você tinha anteriormente, entendeu? Ou seja, você consumiu doce meia hora antes do seu almoço ou meia hora antes da janta, você não vai ficar
você não vai ficar mais saciado do que antes você estaria se você não estivesse consumindo doce. Não é a mesma coisa que você esteja consumindo, por exemplo, uma salada, ou esteja consumindo, por exemplo, proteína primeiro do que o carboidrato. Não é isso. A questão é justamente de você priorizar o doce primeiro e depois você consumir a sua alimentação. Beleza? Fez sentido? E o segundo fator é justamente a creatina. Eu já fiz posts anteriores explicando sobre creatina e como você consegue utilizar. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ir acompanhando, beleza? Mas a creatina, ela vai conseguir te dar mais força e mais hipertrofia. E mais força significa melhor desempenho nos seus treinos. E isso vai refletir em melhores resultados. E justamente você vai ter mais hipertrofia, então você vai ter um ganho de massa muscular mais expressivo, beleza? Então creatina precisa estar no seu dia a dia, que isso vai te ajudar demais nos seus resultados, beleza? E o terceiro fator, e esse foi o fator que me fez mudar o jogo, esse é o principal fator, então só quem ficou até o final, até agora, por exemplo, vai conseguir saber que não é uma coisa grandiosa, não é uma coisa de outro mundo, não é anabolizante, não foi nada disso. Eu fiquei 12 a 15 meses tentando chegar a 40 centímetros de braço, mas eu não saía dos 37 centímetros de braço. Fiquei de 12 a 15 meses fazendo isso. E aí, depois que veio a pandemia, veio o isolamento, as academias fecharam, o que aconteceu? Eu parei de treinar. Eu fazia um pouquinho de calistenia, mas eu acabei não gostando e acabei não fazendo, porque eu não estava afim de fazer. Voltou, as academias reabriram e bastou 5 meses para eu chegar aos 40 centímetros de braço. Bastou 5 meses. E como que eu consegui fazer isso? Fazendo alteração no meu treino. Treinando com uma intensidade maior. Treinando de maneira correta. Foi isso que me fez mudar de resultados. Foi apenas isso que me fez mudar de resultado. Entende? Muitas das vezes você está com uma alimentação muito boa, você está com um bom superávit calórico, você está com um bom consumo de proteína, você está com um bom consumo de creatina, mas seu treino está uma bosta. Então por isso que você não chega nos seus resultados. Ah, Eduardo, mas eu tento diversas formas e tudo mais. Você está tentando sozinho? Tô. Você é educador físico? Não. Então procura um profissional. Entende? São coisas simples. Procura quem sabe fazer, procura quem é autoridade no assunto. Entende? Procura quem já chegou lá. Entende? Procura quem sabe resolver o seu problema. As pessoas têm a mentalidade de querer resolver tudo sozinha, só que não vai conseguir. Conseguiu ter resultado? Ah, não consegui. Então procura um profissional. Às vezes você vai conseguir chegar no resultado que você quer sem a ajuda de um profissional. Tudo bem, mas vai ter uma hora que vai ser um fator limitante. E aí você precisa de pessoas que sabem mais do que você para te ajudar a chegar onde você quer. Você precisa de pessoas que sabem mais do que você para você chegar onde você quer. Beleza, pessoal? Olha só, eu espero que vocês tenham gostado disso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ficarei feliz em respondê-los. E a gente se vê numa próxima.